Bom dia, paz do Senhor. Nós estamos iniciando mais um devocional aqui neste canal e hoje eu gostaria de ler com vocês em Romanos capítulo 11, os versículos 33 ao 36, que dizem assim: Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Você já parou para pensar, para refletir na sabedoria, no conhecimento do Senhor? Muitas vezes eu me pego admirando o patamar que o homem chegou. Às vezes eu pego no meu telefone e eu paro para pensar, gente, como que o ser humano conseguiu criar isso? Um pedaço de metal com todas as nossas informações dentro, que eu consigo me conectar, ligar para uma pessoa que está lá do outro lado do mundo. Como será que o ser humano pensou nisso? Como será que o ser humano inventou o Wi-Fi? Como será que o ser humano conseguiu avançar tanto na medicina, em tantas outras áreas? Eu às vezes me pego admirando muito o quanto o ser humano é inteligente. Mas se nós pararmos para refletir na sabedoria e no conhecimento de Deus, a nossa cabeça explode. Porque foi Ele que colocou toda a sabedoria que nós temos dentro de nós, toda a inteligência que nós temos dentro de nós. E a Bíblia diz que foi dada ao homem parte da inteligência de Deus, parte da sabedoria. Queridos, olha ao seu redor hoje. A casa que você mora, bem fundada, bem construída, esse celular que você está usando para me ouvir, a energia elétrica que você usa para carregar seu celular, para usar a luz da sua casa, tudo. E agora para pensar que a sabedoria de quem fez tudo isso, de quem inventou tudo isso, não passa nem perto da sabedoria do nosso Criador. Porque Deus nos deu inteligência para criar tudo isso e ainda por cima criou com sua palavra, o céu, a terra e tudo o que neles há. Deus, através de sua palavra, criou o universo, chamou à existência tudo que o nosso olho pode alcançar. Se você for em um lugar bem alto, seja num campo ou numa cidade, e olha de lá de cima e para refletir que tudo quanto o seu olho pode alcançar, a mão do Senhor formou, a mão do Senhor criou. A sabedoria que existe no funcionamento da natureza, as chuvas no seu devido tempo, o sol, o florescer das plantas, tudo em seus mínimos detalhes, foi a sabedoria e o conhecimento de Deus. E aí a palavra vai nos dizer: quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. E sabe no que eu quero que você pense neste dia? É nas mãos deste Deus que você depositou a sua vida. Nós muitas vezes nos sentimos ansiosos, nós nos sentimos preocupados com a nossa manhã, com o que nós havemos de comer, com o que nós
havemos de vestir. Eu ouvi uma frase de uma pessoa e foi algo que mexeu muito comigo. E essa pessoa me disse: o tempo está passando e eu não tenho poder para fazer tudo aquilo que eu gostaria. E eu tô vendo os meus sonhos passarem diante dos meus olhos. E o meu coração, a minha garganta naquele momento deu um nó. Porque eu sei muito bem, queridos, quem é a pessoa que jamais nos decepciona. Eu sei exatamente quem é a pessoa que tem o poder de cuidar das nossas vidas e arrancar do nosso coração toda angústia, toda tristeza, toda frustração, toda essa ansiedade de pensar que a vida está passando e a gente não está conquistando nada. E essa pessoa é Jesus, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a única pessoa que pode nos consolar, que pode nos encher de alegria verdadeira, que pode nos encher de gozo verdadeiro. Porque os caminhos do Senhor, os caminhos que o Senhor prepara para nós, eles são insondáveis. A sabedoria e o conhecimento de Deus são inexplicáveis. E quando nós decidimos entregar a nossa vida nas mãos dele, quando nós decidimos pegar todos os nossos planos e falar: Pai, tá aqui, esses são os meus planos, agora alinha isso tudo com a tua vontade. Quando nós fazemos isso, queridos, existe algo maravilhoso que acontece no mundo espiritual. O céu se move, queridos, e nós começamos a enxergar milagres, nós começamos a viver tempos diferentes, nós começamos a vivenciar vitórias em batalhas que nós pensávamos que não teríamos nem chance de vencer. O Senhor é o único que pode fazer planos que realmente dão certo. Porque a palavra vai dizer que nós fazemos os planos, mas a última palavra vem do Senhor. Por quê? Porque há caminhos que aos olhos dos homens, a Bíblia também vai nos dizer isso, que há caminhos que aos olhos dos homens são bons, mas que no fim vão levar ele para a morte, para a perdição. E é por isso que é muito importante nós entregarmos a nossa vida, os nossos desejos, os nossos projetos nas mãos do Senhor. Porque os planos de Deus não são falidos. É por isso que tudo que nós formos fazer, nós precisamos colocar o Espírito Santo na frente. Nós precisamos perguntar: Pai, isso aqui é da tua vontade? Porque a gente demorar um pouquinho mais para tomar uma boa decisão e ser bem-sucedido, queridos, é melhor do que a gente querer tomar uma decisão rápido e tomar uma decisão errada. Porque uma decisão errada pode causar um efeito dominó em várias outras certas que nós tínhamos tomado antes. Em alguns tipos de jogos de raciocínio, às vezes você vai no seu jogo ali, bonitinho, todas as pecinhas se encaixando, e você vai lá e toma uma decisão errada no jogo. E aí todas as decisões certas que você tinha tomado para trás não são capazes mais de recuperar a tua vitória naquele jogo. Por quê? Porque uma decisão sua afetou todas as outras. Só que na vida, queridos, nós temos um algo que não nos deixa, sofrer esse tipo de coisa, que é colocar o Senhor na frente. Se nós colocarmos Deus à frente dos nossos planos, não tem como dar errado. Ainda que pareça que esteja dando errado, ainda que pareça que as coisas estão fugindo dos trilhos, nós podemos confiar, nós podemos descansar que o Deus
Criador do universo, está cuidando das nossas vidas. E por mais que a situação não pareça favorável, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, todas as vezes que eu vejo alguém vivendo totalmente fora da direção de Deus, totalmente perdido, desnorteado, o meu coração, ele fica muito triste. Eu me sinto angustiada, porque eu conheço aquele que pode iluminar os caminhos. Eu conheço aquele que pode direcionar as nossas decisões. A palavra do Senhor vai dizer lá em Salmos: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, as pessoas que não andam segundo a palavra, queridos, as pessoas que rejeitam a vontade de Deus, que desobedecem, elas estão vivendo em trevas. E aí a gente vê a pessoa batendo na mesma tecla, caindo nos mesmos obstáculos, batendo a cabeça nas mesmas portas, sempre portas fechadas, sempre caminhos difíceis, tortuosos, cheios de espinho, cheios de empecilhos. Por quê? Porque o Senhor não está na frente. Então nós precisamos confiar que o Deus maravilhoso, que é rico em sabedoria e em conhecimento, um Deus que é rico em planos bem-sucedidos, nós precisamos confiar que é esse Deus que cuida das nossas vidas, porque a palavra vai nos perguntar: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Queridos, quem precisa de conselho somos nós. Quem precisa de direção somos nós. Deus não precisa que você dê ordens a Ele dizendo: Pai, eu quero dessa forma. Deus, eu quero desse jeito. Não precisa, porque Deus não precisa de conselheiro. Quem precisa de conselheiro somos nós, e o nosso conselheiro não é a vizinha, o nosso conselheiro não é a nossa mãe, o nosso conselheiro, ele é o Espírito Santo de Deus. Por mais que muitas vezes nós encontremos em nossos pais ou então em outra pessoa de confiança bons conselhos, acima de tudo, o nosso conselheiro maioral, o principal, tem que ser o Espírito Santo de Deus. Ele é o nosso conselheiro, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Tudo que nós fazemos, queridos, tudo que nós pensamos, planejamos, precisa ser para Deus, precisa ser para a glória de Deus. E isso, queridos, não é triste, isso é gratificante, porque todas as vezes que nós fazemos algo para a glória de Deus, nós somos bem-sucedidos. Onde nós colocamos a mão, o Senhor prospera, o Senhor abençoa. Nós não precisamos correr atrás de bênçãos, porque elas nos alcançam. Quando nós estamos andando em obediência, as bênçãos que são para nós, elas nos alcançam. Então, em nome de Jesus, queridos, que neste dia nós não nos afundemos em ansiedades, em tristezas, pensando que nós estamos ficando para trás, pensando que o tempo dos nossos sonhos e dos nossos projetos já passou, mas que nós confiemos que o Deus que é rico em sabedoria, em conhecimento, o Deus que possui uma mente que ninguém consegue sondar, que ninguém consegue entender porque ela é muito preciosa, um Deus que merece toda a honra, toda a glória, é o Deus que cuida das nossas histórias. A minha história, eu creio que está escrita pelo dedo de Deus, e isso faz com que ela já seja uma história de bênçãos, de vitórias, antes que eu tenha chegado lá no futuro. Eu não preciso conhecer o meu futuro para saber que o meu futuro, ele é bem sucedido, ele é um futuro de bênção, porque o Senhor está à frente. E quando o Senhor está à frente, queridos, não existe nada que possa impedir as bênçãos do Senhor de nos alcançar. Amém? Então coloque a sua vida verdadeiramente no altar do Senhor.
nas mãos do Senhor e creia que Ele cuida de você, Ele cuida da tua casa, Ele cuida do teu trabalho, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida de você. Enquanto você está meditando na grandeza de Deus, enquanto você está fazendo as coisas da sua rotina, do seu cotidiano para a glória de Deus, Ele está cuidando. Amém? Eu vou orar por você. Senhor meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra. Nós agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, por este momento, meu Pai, que nós estamos tendo para refletir, meu Deus, naquilo que o Senhor é nas nossas vidas, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor arranque do nosso coração toda ansiedade, todo pensamento contrário à Tua palavra. E nós pedimos, meu Pai, para que nós consigamos colocar os nossos planos somente nas Tuas mãos e confiar, Pai, que o Senhor fará o melhor por nós. Em nome de Jesus, amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!